ele a ótima explanação e liberá-lo, porque ele tem um compromisso. E obrigado. Eu que agradeço. Nelson, meu querido, nos vemos dia 26, então. Obrigado. E justificar também que o Rafael precisou sair para uma reunião do núcleo. E já passo a palavra para o professor Nelson, agradecendo a presença dele também. Bom, primeiro, bom dia. Né? Quero agradecer aos colegas da Defensoria, por ter feito o convite para estar presente aqui, né? Para estar fazendo essa... Mas sempre um prazer estar aqui na Defensoria Pública e para principalmente trazer aqui algumas contribuições sobre várias áreas que a Defensoria tem atuado, né, relevante dentro da atuação do Núcleo de Habitação e Urbanismo, e tentar contribuir, né, também com todos que têm interesse, estão trabalhando, atuando, têm interesse nessa problemática. Eu vou trazer algumas questões para a gente refletir, né, tendo já em consideração, né, todas as considerações feitas pelo professor Silvio. Eu acho que, primeiro, um aspecto bem breve, mas que eu acho que é sempre importante a gente trazer, né, um resgate histórico dessa situação fundiária que nós estamos, né, como é que isso foi se constituindo, e para a gente analisar onde nós estamos e para onde a gente pode ir, né. Eu sempre enfatizo que um momento histórico que a gente tem sempre levar em consideração e sempre trazer para as nossas reflexões foi quando foi estabelecido aqui, né, o nosso sistema fundiário de terras, pensando dentro dessa estrutura fundiária que nós temos, né, de terras públicas e terras privadas, né? Então, é um momento histórico que traz consequências até hoje, né? E essa nova lei da redução fundiária continua seguindo, de certa maneira, né, esse legado desse marco histórico, a Lei de Terras de 1850. Né? Quando foi assim, um momento marcante, onde se estabeleceu algumas regras e preceitos, né, que predominam até hoje. Né? Um primeiro aspecto dessa lei de terras foi de ter justamente sido a primeira lei que trouxe aí essa questão da regularização fundiária, o reconhecimento, né, das terras que estavam sendo usadas ou que estavam em posse, né, para vários tipos de usos e atividades aqui no território brasileiro, né, que ou tinham títulos do regime de Sesmarias ou que estavam nessa condição da chamada posse fática, né, que estavam utilizando as terras no Brasil ou dentro do território, né, para diversas atividades, não só da questão mais rural, mas também na própria cidade. E então foi um primeiro momento em que se reconheceu, né, que essa situação fática pudesse gerar esse direito, daquela situação fática se transformar numa relação de proteção legal, proteção jurídica, que foi justamente o reconhecimento de que as pessoas que estavam nessa situação poderiam ter justamente o direito de propriedade dessas suas terras, né, dentro de um sistema fundiário que passou a ser constituído nessa legislação. Só que esse reconhecimento, né, não foi para toda a sociedade brasileira, né? Foi excluída claramente todas as terras que estavam ocupadas pelas comunidades e grupos, né, não só afro, mas comunidades quilombolas, que são praticamente todas as terras que existiam, né, como quilombos, ocupações, sejam urbanas ou rurais, né, com essa característica dessa população, esse grupo social, e as terras indígenas, né, que também, onde as populações indígenas estavam, também não teve o mesmo tratamento de proteção e reconhecimento legal, né, isso em 1850. Então esse é um ponto que a gente tem que sempre trazer, né, porque que existe essa situação nossa ainda, dessa problemática tão grave e complexa da questão fundiária, né, de reconhecimento e proteção
de direitos de grande parte da população que está nessa situação de estar ocupando, estar na posse, né, ou de terras nas áreas rurais ou aqui nas nossas cidades, nas áreas urbanas. O segundo ponto, que está muito ligado com toda a dimensão da nova lei de restrição fundiária e toda a exposição do professor Silvio, foi a questão da propriedade. Se introduz, né, a propriedade fundiária nessa lei, né? E aí se estabelece como forma, se estabelece aí a dimensão econômica da propriedade, porque a propriedade da terra passa a ser passível de ser adquirida através do instrumento da compra e venda, que pressupõe então que essas terras passam a ter, né, valor econômico, valor de mercado, e sendo oferecidas para qualquer pessoa que tenha condições, né, econômicas de adquirir essas terras e gerar então aí a propriedade imobiliária, seja a propriedade rural ou a propriedade urbana, né? E esse é um modelo que vai sendo vamos dizer, se consolidando, né, tanto na legislação civil, nos códigos civis, e nas próprias constituições anteriores, até a nossa de 88, de estabelecer uma proteção, né, para essa propriedade, seja a urbana e a rural. Então tem esses dois componentes que eu quero só chamar a atenção, que são importantes, né, para a gente ter uma possibilidade de interpretar, analisar, aprofundar melhor essa nossa realidade, essa nossa estrutura e sistema fundiário e essa dimensão toda do significado da regularização fundiária, né? Houve, dentro desse marco histórico, né, um momento que eu acho que também é importante para essa dimensão, principalmente da questão da propriedade pública, que é pouco ressaltada, né, e também pouco estudada, valorizada, que foi em 1979, quando se estabeleceu a lei do parcelamento do solo, né, quer dizer, foi uma revisão, né, da legislação existente da época de Getúlio, o decreto 37, que começou a disciplinar a questão dos loteamentos urbanos, né, no Brasil, onde houve, a meu ver, né, se a gente pensar hoje a nossa realidade, uma revolução, né, jurídica e legal, né, quando se estabeleceu que toda a propriedade, né, fundiária que passasse a ser objeto de um parcelamento do solo teria que ser uma parte dessa propriedade se transformar em propriedade pública, né? Imagine isso sendo hoje discutido no nosso Congresso Nacional, né, com o novo presidente da República, né? E essa legislação foi fundamental, quer dizer, essa parte, e aí principalmente está associado com os municípios, né? Essa parte da propriedade pública não é para a União nem para os estados, é basicamente aí sendo uma destinação para os municípios, para aquelas necessidades essenciais, né, dos loteamentos, principalmente aí as áreas para o sistema viário, para os equipamentos urbanos, para os usos adicionais, para as áreas verdes, né? Enfim, acho que muitos dos colegas aqui trabalham bastante sobre isso, mas é um marco importante para a gente entender também como vai se constituindo também um patrimônio público importante, né? Ou que se pode demandar também, né, a exigência da construção desse patrimônio público com esse marco que foi a lei do parcelamento sólido de 79, que continua, né, em vigência, felizmente. Se alterou as questões com essa nova legislação da regulação fundiária, mas a sua essência se manteve, né, não foi quebrada, né, dentro dessas mudanças que ocorreram ano passado. Mas essa é uma questão importante, quer dizer, aí passa a trazer essa dimensão mais efetiva, mais concreta, de uma propriedade que está cumprindo a sua função social, quando ela passa a ser disponibilizada, né, para o mercado, para a atividade imobiliária, com o parcelamento do solo urbano, com a implementação dos loteamentos urbanos, que haja, né, como contrapartida essa dimensão de uma parte, né, que
se chega a 30, dependendo aí das legislações municipais. Aqui em São Paulo sempre foi também mais exigente, chegava a quase 40%, né, da área, para fins de se transformar em áreas públicas, né? E claro que, em razão da realidade, pegando São Paulo, né, de como foram se implantados, se proliferou um conjunto de loteamentos irregulares, né, na cidade ou clandestinos, né, ainda é muito importante um trabalho, né, de resgatar, de recuperar, boa parte desse patrimônio público que está aí inserido dentro desses todos esses bairros que foram implantados através desses loteamentos. E que, e justamente pelo fato dessa situação da irregularidade e da fragilidade, muitas dessas áreas que foram destinadas nesses loteamentos para as áreas públicas foram aquelas que passaram a ser transformadas em favelas, né? Boa parte das favelas do estado de São Paulo estão justamente nessas partes, componentes desses loteamentos que foram sendo implantados aqui historicamente no estado de São Paulo, né? Então sempre tem por isso que sempre tem muitas das áreas que são públicas aqui em São Paulo, precisa sempre pensar na desafetação, porque são bens de uso comum do povo, que está previsto originariamente nos parcelamentos, loteamentos, para poder desafetar. E já teve várias legislações nesse sentido, né? As últimas foram na gestão das últimas gestões aí tanto da Marta, né, de que muitas áreas ou de propriedades de muitas áreas que passaram a serem destinadas para a redução fundiária pelas ex e que passaram a ser autorizados, né, a desafetação para poder ter o título ou da COEM ou da CDRU, né? Em São Paulo já tivemos várias dessas experiências bem concretas. Então esse é outro marco importante que a gente tem que se levar em consideração para pensar a questão dos bens públicos com essa dimensão fundiária. Bom, e o terceiro, né, como nós esse ano estamos celebrando, né, pelo menos os 30 anos da Constituição Brasileira, a gente tem que também fazer uma análise, né, do que a gente queria naquele período, né, o que a gente conseguiu e o que significa hoje esse contexto de como foi o tratamento, né, da questão fundiária na Constituição Brasileira e o que foi proposto e onde nós estamos, né? Porque nessa dimensão da questão fundiária, né, como o senhor colocou, houve muito forte, naquela época, por todo um coletivo, né, de organizações, movimentos que se agruparam numa plataforma de reforma urbana, né, que se seguiu após a própria Constituição de 88, a necessidade de reconhecimento do direito dessas populações que estavam já nesses assentamentos, nas favelas, né, nos loteamentos, nos conjuntos habitacionais, e foi naquele momento como forma de viabilizar o reconhecimento e a proteção do direito à moradia de toda essa população urbana, o Instituto do Usucapião Urbano. Essa foi a estratégia de como deveria ser reconhecido o direito dessa população. Se logrou, né, como todos vocês sabem, o Usucapião Urbano, o senhor Silvio aqui já comentou, e na época essa proposta justamente era de abranger tanto as áreas públicas e as áreas particulares que tivessem nessa condição, né, de ter já situações bem consolidadas de posse para fins social, para fins de moradia, para que se reconhecesse e protegesse o direito, né, de toda essa população, desses moradores dessas áreas. E como foi colocado, né, o usucapião foi proibido para as áreas públicas. Tem motivos, né? Na época se colocou, e isso está sempre se reproduzindo, até na nova legislação mais uma vez, né, é que se coloca que se reconhece o direito de posse para as populações que estão em áreas públicas, isso vai incentivar mais ocupações, mais invasões, e o que isso significa incentivar uma perda de patrimônio público, né, que é da sociedade, lesa o interesse público,
Então sempre tem esse argumento, desde aquela época. E isso também houve, de certa maneira, que continua presente também ao viés, né, de grupos ambientalistas mais ligados ao pensamento do conservadorismo, né, não dos socioambientalistas. De que também, por ser justamente essas áreas, né, serem áreas que deveriam ser destinadas para a finalidade de dar uma qualidade de vida nas cidades, então as áreas verdes, as áreas institucionais, isso seria uma grande perda para a sociedade, né? Reconhecer esse direito, que elas deviam ser recuperadas, e não consolidar essas ocupações, enfim, ou também estar incentivando a perda, né, ambiental, da qualidade ambiental nas cidades, o reconhecimento desse direito nas áreas públicas, né? Isso eu estou colocando porque isso continua presente, né? E agora talvez mais ainda, infelizmente, volte a se acentuar. São 30 anos que essa visão está presente, né, em setores, procuradorias, Ministério Público, né, setores da sociedade, gestores, né, não estou dizendo que é predominante, mas isso continua presente. E esse foi o motivo, então, de ter sido proibido, né, o uso capião das áreas públicas naquele momento. Porém, né, se houve uma condição, né, e aí temos que, até por razão de ser justamente a Constituição, sempre ser importante ressaltar que o professor José Afonso da Silva era um dos principais assessores na Constituinte, né, principalmente do Bloco de Centrão, mais ligado, claro, ao MDB na época, né, assessorando Mário Covas, que era o que liderava a bancada para as questões estratégicas, né, de ser um grande constitucionalista, mas também, como vocês sabem, ele também foi um dos precursores aí do direito urbanístico no Brasil. Então, se conseguiu, né, a introdução nesse artigo do uso capião, a concessão de uso. Para lá, fala então que o título de domínio da concessão de uso serão otorgados ao homem e mulher, por causa da questão, mas era da relação de quem poderia ser o titular daquele direito, né? Então, isso abriu uma brecha, né, para a questão dos bens públicos, ligado à dimensão de reconhecimento das posses dessas populações para fins de moradia. E aí nós conseguimos, né, quando teve todos aqueles 15 anos de discussão do Estatuto da Cidade, a gente conseguiu construir, né, um instituto que fosse voltado para reconhecimento dessa posse e moradia em áreas públicas, que era a concessão de uso, né, para fins de moradia, que foi inserido no Estatuto da Cidade, é bom lembrar isso, com os mesmos componentes do uso capião, os mesmos requisitos, enfim, praticamente era os mesmos elementos, com a dimensão também da possibilidade de ser, como é o uso capião, né, de ser coletivo, também se colocava a concessão coletiva, e foi aprovado, né, no Congresso com esse instituto. Infelizmente, todo esse discurso que eu falei, da questão da proibição do uso capião, que aconteceu em 88, em 2001 voltou forte no governo do Fernando Henrique Cardoso, e aí quando ele fez foi homologado, foi sancionado a lei, ele vetou todo esse capítulo, né, da concessão, com os mesmos argumentos, que incentivar mais ocupações, perda do patrimônio público, questão ambiental, né? Bom, e aí houve uma condição, né, porque de conseguir negociar com o governo Fernando Henrique Cardoso, e foi editada, né, como também vocês sabem, a chamada a medida provisória 2220/2001, que instituiu esse Instituto da Concessão de Uso Especial para fins de moradia.
Só que, diferente do uso capião, né, se colocou um monte de condicionantes para esse direito ser reconhecido, né. O principal, né, que eu sei que sempre foi uma questão muito importante, relevante aqui para a Defensoria, era a questão temporal, né. Eu sei que aqui na Defensoria sempre se discutiu muito se não valia a pena entrar com um pedido de constitucionalidade, porque se estabeleceu que só teria direito a reconhecimento desse direito aquelas famílias que estivessem nas posses dessas áreas urbanas até justamente 31 de julho de 2001, né, que quando foi instituída a medida provisória, né. Então, com esse argumento, então, tudo bem, vamos reconhecer o direito de todos que estão já nessas situações consolidadas, mas não vamos reconhecer esse direito para futuras ocupações, para não incentivar novas invasões e tal, né? Todos esses elementos foi o acordo que foi feito, né? Então, existe o Instituto da Concessão, que me parece que ainda, né, por todas as mudanças que ocorreram nessa nova legislação, ela permanece e, por incrível que pareça, né, essa limitação temporal foi retirada, né? Então, não existe mais essa restrição quanto a ser somente para a população que tinha posses já de 5 anos antes de 31 de julho de 2001. Então, de 2001 para cá já são 18, praticamente quase 18 anos. Então, se estende também para essa população, né, esse direito de poder reivindicar a concessão de uso especial para fins de moradia, né. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante para a gente também avaliar, né, a própria questão dessa súmula, se ela implica, né, em afetar o direito dessas populações que estão, né, desde que cumpriu aquelas situações fáticas, tenham a possibilidade de reconhecer o seu direito, né, da finalidade da moradia social através, né, da concessão de uso especial para fins de moradia. Acho que o embate continua e precisa continuar sendo feito, né, no judiciário com relação a esse instituto. Eu particularmente acho que não devemos abrir, né, como uma questão estratégica para o reconhecimento do direito das populações. Isso traz uma outra questão que, pensando, né, dos 30 anos que a gente formulou a ideia do uso capião e como nós estamos hoje com essa nova legislação, se a nossa estratégia foi adequada naquele período, né, porque essa nova legislação, ela traz a seguinte visão: o único sistema fundiário que vai ser reconhecido e protegido, né, pelo sistema legal brasileiro é a propriedade. Então, todos os instrumentos levam a isso, né, praticamente. A legitimação de posse, depois passa para o uso capião, né, e o uso capião gera a propriedade, né. E só que a legitimação de posse não é para as áreas públicas, né, ela só é admissível para as áreas particulares, né. A legitimação fundiária, né, que é esse instituto que foi colocado, ele tem justamente uma possibilidade de ser aplicado tanto para as áreas particulares como para as áreas públicas, e ainda tem um gravame, né, porque no caso da concessão de uso especial é para fins de moradia, e a legitimação fundiária fala que é um imóvel que tem uma destinação urbana, né? Então não significa que seja uma destinação social. Então significa que pode ter áreas públicas que têm uma destinação urbana, né, que necessariamente não se caracterize de interesse social, que possa se transformar numa propriedade privada, né. É isso que, vamos dizer assim, é uma das preocupações que se traz quanto a essa relação da possibilidade de efeitos de áreas que são públicas, passíveis de uma redução fundiária,
que vão poder ser colocadas, né, para o interesse privado, para o mercado imobiliário, com o Instituto da Legitimação Fundiária. Me parece que esse é um ponto assim, importante para a gente estar aprofundando, né? Que, por outro lado, né, a legitimação fundiária pode sim servir, como o doutor Ala perguntou, um instrumento benéfico para a regularização dessas áreas que estão passíveis de regularização de interesse social também, né? Que, de certa maneira, traz, pela via administrativa, né, a possibilidade de regularização desses assentamentos, se é uma necessidade, talvez, de uma tensão, né, de uma disputa, de um litígio da COEN no judiciário, né? Porque se o poder público se recusar, né, porque é um direito subjetivo da população, ele reivindica primeiro na administração pública. Se a administração pública não se manifestar num período de 12 meses, aí se vai poder reivindicar esse direito subjetivo no judiciário. E aí vai justamente para a judicialização, né? Legitimação fundiária pode ser que seja um caminho de não gerar a judicialização. Só que a legitimação fundiária, ela vai gerar a propriedade. Então temos que ver qual que é o que a gente quer, né? O que a gente quer com essas áreas públicas todas que hoje estão ocupadas por pessoas de baixa renda, se a gente quer também privatizar todas elas. Algumas administrações até, né, vamos dizer assim, o doutor Miguel aqui né, trabalha bastante tempo, Miguel Reis, e trabalhou bastante tempo nas primeiras gestões em Diadema, quando começaram a fazer as regularizações, onde se concedeu, né, naquela época, a concessão de direito real de uso. Nas mais recentes administrações, não só de Diadema, mas também de São Bernardo, já estavam indo para esse caminho. Olha, essa lógica de ter essas áreas serem mantidas pelo poder público não tem mais sentido, vamos passar essas áreas como áreas privadas, né? Vamos transformar essas áreas que são públicas, que tem ZEIS, que tem COEN, que tem CDRU, vamos privatizá-las e tirar essa responsabilidade, né, do poder público. Então, esse é o caminho, né? Se a gente for apostar na legitimação fundiária, provavelmente vai ser essa a forma, né, de favorecer que um conjunto de áreas públicas que hoje são consideradas, né, áreas de interesse social, seja como ZEIS ou pela sua situação fática, que seja passível tanto de uma concessão de uso especial para fins de moradia ou de uma CDRU, né, poder se passar para o campo privado, né? Então, acho que essa é uma questão para a gente discutir também. Uma terceira questão que também me parece importante, né, é que dentro da regularização fundiária temos sempre justamente essas intervenções, né, que vão ser processos de urbanização, e necessariamente nos processos de regularização fundiária não são todas as pessoas que estão naquela área que, por causa de um projeto de urbanização, mesmo pactuado, vão permanecer, ou por essas condições de risco, situações de risco, né, da condição da área, do terreno, né, e isso vai gerar, então, uma necessidade dessa população ir para uma outra moradia. E aí traz de novo a dimensão que me parece importante, que é uma questão que é delicada de ser discutida, mas precisa ser discutida, se também essas moradias que são produzidas, né, para a regularização fundiária, por causa dessas intervenções, elas vão também se transformar em moradias privadas ou elas vão continuar como moradias públicas, né? Porque pelo programa Minha Casa Minha Vida, a tendência toda, né, com todo respeito, mesmo o programa que é para favorecer, né, a produção de habitação pelas cooperativas, ela vai gerar também conjuntos habitacionais privados, né?
a partir do momento que você vai fazendo o financiamento, vai comercializando aquelas unidades para aquela população que vai ser beneficiária. Então, eu acho que aqui no Brasil é um momento muito difícil, né, de tentar querer avançar, mas a gente tem uma situação bem complicada que muitas vezes fomos nós mesmos que colocamos e de certa maneira, geramos essa situação, né, principalmente dessa questão da privatização, né, dos espaços destinados para moradia.